Boa noite, boa noite. Desculpa, houve uma pequena interrupção aqui na transmissão, mas nós retornamos. Estamos começando agora o nosso estudo. Estou um pouquinho atrasada, 5 minutinhos, porque aconteceu algo aqui no particular, né? Sabe que as coisas ao vivo, às vezes não saem 100% como a gente está planejando, que dê tudo certo. Mas estamos aqui para o nosso encontro de quinta-feira, não é? Hoje, quinta-feira, 17 de agosto, o mês que as pessoas às vezes falam mal desse mês, mas é um mês abençoado. Hoje, 17 de agosto do ano de 2023, ano em que nós estamos vivendo momentos de muita alegria na presença do Senhor. Eu, Mari, tenho estado muito feliz e satisfeita com o que Deus tem feito em minha vida. Estar aqui com vocês sempre foi uma vontade minha, porém eu não me dava muito bem com a internet. Sabe que o advento da internet é algo que muita gente tem dificuldade. A minha geração, a geração da datilografia, eu fui obrigada a cair dentro desse espaço aqui, desse mar aberto da internet, para ver o prazer que é atingir um número grande de pessoas que estão realmente compromissadas em conhecer a palavra de Deus. Se você é uma destas pessoas que está realmente desejosa de conhecer e se aprofundar no conhecimento de Deus, você busca sempre estar junto, acompanhada, assistindo, ou de longe ou de perto, pessoas que estejam na mesma sintonia, que busca conhecer a Deus. Eu sei que já faz algum tempo, alguns anos, que infelizmente a Igreja do Senhor tem se alimentado de coisas rasas, que tem se alimentado de conhecimento, de pouco conhecimento. As pessoas estão querendo pouco se alimentar, pouco se aprofundar e querem resultados grandiosos e maravilhosos. Tem achado que a palavra de Deus e que Deus é o seu funcionário que você pede e ele obedece, o seu servo. Infelizmente, o evangelho de Deus tem sido minimizado. Tem se pregado um Deus pequeno, um Deus que serve diariamente aos desejos do homem. Não é esse o Deus que eu conheço na Bíblia, o que é todo poderoso, o que domina, o que está no controle, o que governa, o que determina, o que manda e desmanda, o que dá a vida e que também abate, o que edifica e o que levanta e o que abate. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu estudo aqui na Bíblia, e quanto mais eu me aprofundo, mais eu conheço do poder que ele tem. Então, você que está realmente compromissado em conhecer mais de Deus, está querendo se aprofundar, eu sei que você está aí e que vai assistir mesmo não estando em um outro momento e ver o quanto existe de sabedoria aqui contida nesse livro de alguém que teve experiência maravilhosa com Deus, de conhecimento, de muito conhecimento e de muita sabedoria. Livro de Provérbios. Hoje em dia não se está mais pregando sabedoria. Sabe o que eu tenho visto nas igrejas atuais e modernas? Muito entretenimento. As pessoas têm buscado os templos, casas de Deus, para entretenimento, para se entreter, buscando um culto alegre e animado, mas de verdadeiro mesmo, pouca coisa da palavra. Está se esquecendo que o culto, que conhecer a Deus, não é um oba-oba, não é uma festa. Conhecer a Deus é se aprofundar naquilo que Ele deixou para que nós o conhecêssemos. E a única forma que você tem de conhecer e se aprofundar e ter um relacionamento com o teu Criador é através da palavra dele.
Se você não gosta de palavra, se você não sente prazer em ouvir palavra, então você realmente tem que ir em igrejas que vivem de cantar, de pular. Não, 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 não sou contra louvor. O louvor é adorável, quando é adoração a Deus. Mas se você vai a um culto hoje nas casas de reuniões, onde se vai adorar o Senhor, pouco você ouve da palavra. Mas sabe por quê? Porque infelizmente os pregadores, os pastores, eles estão ali para agradar o público. E eles sabem exatamente o que aquele público está buscando. Se fosse realmente conhecer a Deus de verdade, a Bíblia seria pregada com muito mais intensidade em todo o culto. Aliás, se daria espaço muito mais para a palavra do que para o entretenimento. Não é que o culto não deva ter louvor, não deva ter apresentações, palavras de pessoas que chegam para dar uma mensagem, mas prestem atenção. Pouco se fala da palavra de Deus, mais se faz entretenimento do que se aprofundar no conhecimento da Bíblia, naquilo que vai realmente mudar e transformar a sua vida e a sua história. Você acha mesmo que aquela cantoria, que aquela festa toda, que tudo que se faz ali leva você à transformação de sua vida? Ou você acha que você vai ser transformado se não entrar no conhecimento de Deus, daquele que pode mudar a sua vida? Eu sinto muito te dizer, eu não sou uma mensageira de más notícias. Mas não é o que diz a palavra de Deus? Quer conhecer a Deus? Busca a palavra dele, se aprofunda no conhecimento dele, porque a palavra é onde você vai chegar mais próximo do teu Criador. O mundo não tem nada que te aproxime dele. Infelizmente, está escrito aqui, você precisa ouvir disso, que quanto mais você se aproxima do mundo, mais você se afasta de Deus. E isso é o que está escrito, não sou eu que estou dizendo. Se você se torna mais amigo do mundo, quanto mais o mundo entra dentro de você, menos Deus está dentro de você. É isso que diz a palavra de Deus. Se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se você se conforma com este século e com tudo que está acontecendo, eu vou te dizer o que está acontecendo atualmente. Já estão criando um novo Deus para você. Eu não sou contra a ciência evoluir, mas já estão criando um novo Deus para você que gosta de entretenimento e que a palavra de Deus é como que doesse nos seus ouvidos. Estão criando. A inteligência artificial já vai modificar essa Bíblia que nós temos, vai fazer uma nova Bíblia. Sabe para quê? Para satisfazer aqueles que não gostam do que tem dentro da palavra de Deus, que fala contra os seus procedimentos, os procedimentos errados, o pecado. Ninguém gosta de ouvir. Ouvir uma palavra que confronta os seus erros é a mesma coisa que João Batista, quando chegou ali perante aqueles reis que eram adúlteros e confrontou as ações dele. O que aconteceu? Cortaram o pescoço dele. Estamos vivendo, infelizmente, uma época assim, em que quem fala a verdade não é escutada, não é ouvida e ninguém dá importância. Mas aqueles que pregam oba-oba só dão palavras boas para você e diz para você, tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é ser feliz. Se você está realmente achando que o evangelho, o motivo de Jesus ter vindo aqui à terra e doar o seu sangue, a sua vida por você foi só para te fazer feliz, eu sinto muito. Mas você está assistindo, engolindo um evangelho enganoso. Porque ele disse foi ao contrário, que se alguém quisesse segui-lo, que pegasse a sua cruz e o seguisse. Então, você acha que é isso que Deus quer? Que você viva um evangelho fácil? Que a palavra de Deus é só para você ser feliz? Não.
Jesus disse que você teria aflições, passaria por momentos difíceis. E quando você vê um pastor pregando algo que aborrece você, que confronta suas atitudes, o que você faz? Tchã! Desliga. Se é na internet, você tem a facilidade de desligar. Se é na televisão, o controle remoto na mão. E se é ao vivo mesmo, se você está ao vivo com a pessoa, você faz de conta que nem está ouvindo. Mas, infelizmente, se você é esta pessoa que está se aprofundando na palavra de Deus e deixou para lá esse tipo de evangelho e quer conhecer mais de Deus, então fica aí. Toca no coraçãozinho, porque nós vamos estudar a sabedoria de Salomão. É a sabedoria de alguém que teve experiência maravilhosa quando se encontrou com Deus. É disso que eu tenho para falar para você hoje. É sobre sabedoria. É sobre te posicionar, como você se posicionar diante da vida. Não para apenas você ser feliz aqui nessa terra, mas para que você tenha uma vida eterna com aquele que te criou. Aquele que te enviou aqui, porque você não está aqui, você não é daqui, você está aqui. Deus te enviou como um espírito para ter uma experiência na terra. Te deu esse corpo, te deu uma alma, te deu uma mente inteligente. Para você fazer o quê? Só para vir aqui, passar rapidinho e dizer tchau, eu vim aqui, já estou indo? Não, Deus quer te dar uma vida aqui com muita experiência, com muita sabedoria. E quando você voltar, que Ele te chamar, Ele vai querer saber da sua experiência aqui. E o que você vai dizer? Do que você viveu aqui. Sabe que a palavra de Deus diz que nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos aqui, do nosso comportamento, das nossas obras, será posta diante daquele que te criou e que te enviou aqui como um espírito e encarnou, te deu um corpo, te deu uma alma e um espírito para tu viver aqui. Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais desse Deus? Então vamos, abra aí a sua Bíblia no capítulo 25 de Provérbios e vamos estudar um pouquinho mais da sabedoria e dos conselhos que Deus te dá nesse livro. Ontem nós ficamos no versículo 7, nós estudamos até o versículo 7, onde a gente estudou que, porque melhor é que olha, 7. O 6 diz assim, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Lembra? Nós falamos antes de ontem sobre esse versículo. E agora nós vamos continuar no 8. Não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros. Seguido diz, olha, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue a tua infâmia. Mas vamos ver primeiro o versículo 8. Não te apresses a litigar, pois já o fim, no final, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Ou seja, não te apressas em entrar em contenda. Litigar é um nome que se dá a litígios, ou seja, batalhas jurídicas em juízo. Então não te apressa a levar alguém a um litígio, a uma batalha jurídica. Por quê? Porque de repente, se tu apressadamente, se tu não foste prudente e te apressou antes de tentar inclusive um acordo, tu podes lá no final te encontrares em apuro, perderes o litígio ou a batalha jurídica, aquilo que você se apressou em entrar e depois isso como posso dizer, se voltar para você e você ficar em apuros, você perder a batalha e ficar em apuros com o teu adversário, com o teu próximo. Porque o teu próximo pode estar muito mais preparado do que você. Você que foi imprudente, sabe, aquela pessoa que se apressa, que não para pensar, para planejar e quem sabe entrar num acordo. A primeira coisa que quer logo é resolver
em juízo. Tem muita gente que vive dizendo, eu vou te processar. Lembra de que tem pessoas que têm isso? Tudo leva para juízo, tudo quer levar para uma batalha jurídica. Então, aqui a palavra está dizendo para você não se apressar, não. Pensa, antes, para que tu não venhas estar em apuros lá no final. Digamos que você até pensa que tem direito, quando você vê algo acontecer na sua vida, de imediato o que você quer logo acha que tem direito e entrar num litígio com o teu próximo. Mas aqui, seja prudente, porque a imprudência termina que você no final vai estar em apuros, porque perdendo o litígio, o que acontece? Você vai pagar tanto o advogado da sua parte como o advogado da outra parte. É assim em juízo. Aquele que perde, paga a conta. E aí, você pode não estar preparado para pagar essa conta que você imprudentemente buscou para você e se encontra agora em apuros. E pode até se reverter contra você. Quando você apressadamente pensa que tem direito, entra em juízo, em litígio com uma pessoa, pode essa causa se reverter contra você. Porque após a contenda, o litígio, você pode ser processado por vários motivos, até mesmo porque entrou acusando alguém por algo que essa pessoa não havia cometido, porque apressadamente você se colocou na posição de não pensar, não avaliar, não planejar. Lembra que aqui em Provérbios diz que para você entrar numa guerra, primeiro você tem que estar pronto, preparar e não sair correndo para a batalha sem estar pronto, sem ter planejado uma estratégia, e que você precisa ter representantes, alguém que esteja te dando conselhos e te aconselhando. Então, é disso aqui que está falando, não te apressas. Pensa, analisa antes de entrar num litígio com o teu próximo. Em seguida, no 9, complementando ainda nesse mesmo raciocínio, diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Ou seja, antes de você se apressar para entrar num litígio com o teu próximo juridicamente em algum tribunal, procura conversar, entrar num acordo. Porque diz aqui, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubra o segredo de outrem. Às vezes você tem o hábito, né? Pessoas têm o hábito de quando vê algo na vida do outro, recebe, até a pessoa confidencia algo, ela espalha. E essas pessoas terminam tendo muitos problemas. Porque diz aqui, para que não te vitupere, ou seja, para que tu não seja censurado, para que não zombem de ti, para que tu não sejas criticado e insultado. Por quê? Para que não te vitupere aquele que te ouvir. Muitas vezes você vê algo, alguém conta e você apressadamente sai por aí comentando. E às vezes o fato nem é real. E essa sua infâmia, como diz aqui, para que não te apegue à tua infâmia. Ou seja, a tua má fama. Infâmia significa má fama. Fica mal falado. Sabe como é que se chama pessoas assim, né? Fofoqueiro, mexeriqueiro, fuxiqueiro. Então, para que tu não pegues essa fama, é bom que você não descubra o segredo alheio. Pessoas realmente que têm um caráter bom, ela não sai por aí contando aquilo que ela sabe sobre outras pessoas, descobrindo segredos que lhe foram contados. Oi, querida Valquíria, boa noite, querida. Seja bem-vinda, Érica. Gente, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas, dá um tempinho aqui para nós falarmos. Oi, Jacirema, Miranda. Sejam bem-vindas, minhas amigas, queridas irmãs. Nós estamos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 25, atualizando para você aí
que está assistindo ao vivo, que está buscando conhecer um pouco mais da palavra de Deus contida nesta sabedoria do livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 25. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, é um capítulo para cada dia do mês. Você já prestou atenção nisso? Mas como os capítulos são muito grandes, tem muita... Oi, Meire. Boa noite, querida. Como os capítulos são longos, boa noite, meu esposo também está assistindo a live, está aqui no outro compartimento da casa, mas está assistindo. Então nós estamos falando que a sabedoria que está nesse livro são 31 capítulos, mas nós já estamos no capítulo 25. Capítulos grandes, com muito conhecimento, com muita coisa interessante, a gente termina às vezes dividindo em 2 lives, não dá tempo para tudo num só dia, então a gente termina dividindo esse conhecimento para não deixar coisas importantes, né, para trás por conta do tempo. Eu sei que a moeda mais cara do mundo hoje é o tempo, mas eu vou te dizer que o conhecimento e a sabedoria é muito mais valiosa. Porque com a sabedoria e o conhecimento, sabe o que acontece? Você pode remir o tempo, ou seja, ganhar tempo. Porque quando você conhece, imagina que você não conhece o processo de algo e você tem que ir passo a passo. Mas quando você tem o conhecimento, você pode achar atalhos e chegar muito mais rápido aonde você quer com a sabedoria e com o conhecimento. O tolo fica ali patinando no mesmo lugar. O sábio, ele vai à frente muito mais rápido quando ele tem o conhecimento e a sabedoria. Então, continuando aqui, nós estávamos no versículo 20, no versículo 10, vamos no versículo 11, continuando o versículo 11 do capítulo 25, capítulo 25. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É profundo isso. Vamos analisar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sabe? O que é uma salva? Como está dizendo aqui, ó. Salvas, bandejas. Como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Olha como tem valor isso, né? Olha essa comparação. Nós vamos ver que aqui no livro de Provérbios tem muita comparação. Então é preciso, às vezes, nós pararmos e avaliar. Pensa numa bandeja de ouro. Não, pensa numa bandeja de prata com uma maçã de ouro. É algo valioso, não é para nós o ouro e a prata? Pois aqui diz o seguinte, que é como a palavra dita a seu tempo. Toda palavra tem o seu tempo de ser dita. Uma palavra colocada na hora errada, no momento errado, não é bom, não é verdade? Agora, aquela palavra que você diz na hora certa, no momento certo, e encaixada para o assunto, com sabedoria, tem muito valor. Porque a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, até para você abrir a sua boca e dar uma palavra. Sabe que tem pessoas que não têm essa, imprudente, chega, vai falando, né? Não quer saber se está agradando, desagradando, ofendendo ou destruindo. Mas a palavra no seu tempo pode construir, pode edificar, pode fazer até milagre. Porque a palavra de Deus, você sabe que foi criado tudo. A criação foi criada com a palavra. Então a palavra tem poder. E a palavra dita, colocada no momento certo, com o espírito certo, milagres acontecem. Com a palavra. A palavra de Deus, sustentada pela fé, na boca de um profeta, cheio do Espírito. Você tem ideia do que seja isso?
é algo muito poderoso e forte. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, com uma palavra de Deus estruturada na fé genuína do Espírito que está na pessoa, impõe a mão e ora por alguém e profetiza na sua vida, tem algo mais poderoso na terra? Só Deus. Porque a palavra tem poder. Por isso, não dê a palavra na hora errada, a palavra que não edifica. Tenha muito cuidado quando você abrir a boca para falar. É isso que está dizendo. A palavra tem poder para dar vida e para abater pessoas. Muita gente usa palavras e destrói vidas. Então, a palavra tem que ser dita, só tem valor se for dita no seu tempo, na hora certa, para a pessoa certa e vinda da pessoa certa também. Tá certo? Acredite, porque isso é sabedoria pura. Puro Deus. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Estamos continuando o nosso estudo de livro de Provérbios. Agora estamos no capítulo 25, no versículo 12. Olha o que diz esse versículo. Como pendentes, vamos continuar comparando, gente, esses versículos aqui. Não sei se você lembra, você quando estudou lá com a professorinha lá do segundo grau, não sei se do segundo grau, no primeiro grau, sobre as figuras de linguagem. Eu vou sempre te lembrar isso. Por quê? Porque a Bíblia, o livro de Provérbios principalmente, é cheio de figuras de linguagem, comparações. Aqui nós estamos usando muitas comparações. Nesse capítulo vai se fazer muita comparação. Também já tem outras figuras de linguagem, como metáforas, como hipérbole, como metonímia. Lembra desses nomes? Você lembra desses nomes quando você estudou? São figuras de linguagem que a gente usa, uma linguagem para, às vezes, para supervalorizar, né? E comparando aqui, nós vamos ver que tem nesse sentido de comparar para valorizar ou para diminuir, seja como for, é uma comparação. Nós vamos ver aqui que quando começa a frase assim dizendo, essa palavra, como, ela significa que vai haver uma comparação. Olha o que diz aqui. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Olha essa comparação, gente. Normalmente, quando você é uma pessoa que repreende, aqui fala de um sábio repreensor. É tão valioso para um ouvido, mas para o ouvido de quem, gente? O ouvido de um sábio também, de uma pessoa que está atenta à palavra que está sendo dita. Porque normalmente, quem é repreendido, se for uma pessoa que não tem sabedoria, ela vai ter isso como afronta. E quando você repreende, nunca é fácil alguém repreender outra pessoa. Por quê? Porque você pode ser bem recebida a sua repreensão, como também pode não ser. Mas você não pode estar preocupado. Quem prega a palavra de Deus não pode estar preocupado se vai ou não. A pessoa vai ou não aceitar. Esse aqui é o problema do evangelho atual. É que não é dito, não se fala mais, não se repreende, não se exorta. Só se diz palavras doces, palavras boas. É o que o mundo está querendo ouvir. É um evangelho de açúcar, de mel. Mas não é isso que está dizendo aqui. Olha só o que diz aqui nesse capítulo. Olha essa sabedoria. Que como pendente e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Você está atento? Se tem um sábio repreendendo ou falando algo que venha repreender a sua atitude que não agrada a Deus, fica atento. Não tenha como uma ofensa, tenha isso como uma joia, como um pendente de ouro puro. Aqui, ó, pendurado, é como diz, olha, na orelha, porque um pendente, ou ele está aqui no cordão, ele está aqui, né? Mas como está falando do ouvido atento,
É como isso aqui, ó. Digamos que isso aqui é uma joia pendurada aqui e é uma repreensão, é como uma repreensão para aquele ouvido atento e que não vai se sentir ofendido. Muito pelo contrário, vai valorizar. Muita gente não gosta de ser repreendido, não é verdade? Mas aqui está se dando valor ao sábio que repreende. O ouvido atento vai gostar, vai valorizar. É esse o valor que tem uma repreensão quando ela vem de um sábio. Ser repreendido por um tolo, de verdade, isso não vai realmente soar muito bem aos nossos ouvidos. Mas quando é um sábio falando, esse é o valor que tem a palavra que sai da sua boca. Acredite que isso aqui é muito profundo e tem sabedoria pura. Seja atento quando você ouvir um sábio falando da palavra de Deus, repreendendo, exortando. É porque Deus está querendo mudar, transformar o que não está certo em uma conduta correta. Porque repreensão é para isso. É para alinhar, é para ajustar, é para mudar, é para transformar, é para edificar. Não é para abater, não é para diminuir. A repreensão que Deus sempre faz através dos seus servos, dos seus pregadores, é sempre no sentido de edificar a sua vida. Mas hoje as pessoas não querem mais ouvir repreensão, nem exortação. Elas querem, sabe o que elas querem? Revelações. Eis que Deus manda eu te dizer, eis que eu te digo. É essas palavras que estão mais hoje em dia sendo ouvidas, que as pessoas querem ouvir. Olha, eu vou dar um exemplo. Pessoas que eu preguei uma certa vez numa rádio em Belém do Pará, eu fui pregar a palavra de Deus numa rádio e aquela igreja da qual era o canal que eu estava pregando, passava muita revelação, sabe? Revelação do tipo, Deus manda eu te dizer, e aí conta a tua história, adivinha a tua vida e tal. E estas pessoas, quando souberam que eu estava pregando naquele canal, começaram a ligar para mim no meu telefone privado, me perguntando o que Deus tinha para falar da vida delas através de mim, ora veja. Falei, olha, me desculpa, lê a Bíblia, eu vou te passar um versículo. Não, pastora, eu gostaria de saber o que Deus está falando para a senhora falar para mim, a meu respeito. Eu falei, gente, Deus não é fofoqueiro, Ele não está me falando nada da sua vida. Você tem que conversar direto com Ele, lendo a palavra dEle, buscando resposta nele. Eu não sou uma transmissora. Deus vai contar da sua vida para mim poder passar para você. Eu não tenho esse dom. Seja o que for, se for dom ou não, eu não tenho ele. O que eu sei é que a palavra de Deus para mim, ela é a revelação. Se você quer ouvir algo de Deus, eu vou passar um versículo e você lê. O que você está vivendo, passando? Tem palavra para toda a situação em que você esteja vivendo na sua vida. Momentos de alegria, de euforia, de vitória, momentos de sofrimento, de doença, de enfermidade. Tem palavra, tem espírito e tem vida. Então não precisa ficar perguntando, porque a época em que Deus não tinha enviado o seu filho à terra, era dessa forma, tudo bem. Tinha o sacerdote, tinha o profeta, vinha falar com o sacerdote, que o sacerdote falava ao povo. Mas a palavra de Deus diz que só há uma, não existe mais intermediário, é você. Em nome de Jesus, usa esse nome, fala com Deus, só há um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus. Nós estamos aqui exatamente para esclarecer essas dúvidas que você possa vir a ter. Você não precisa ir atrás de alguém para falar com Deus por você. Você tem o canal direto. O véu já se rasgou de cima a baixo quando Cristo foi à cruz. Você não leu isso? Já pregaram isso para você? Ah, não? Então, onde é que você está ouvindo da palavra de Deus? Estão dizendo para você o quê? A respeito do quê? Que você precisa vir com alguém para essa pessoa falar com Deus para você poder escutar o que Deus tem para falar para você a respeito da sua própria vida? Não!
Você pode chegar diante do Pai através do Filho, Jesus, e você falar com Deus ou diretamente. Só há essa forma, não existe outra. E se estão dizendo para você, vai lá no lugar tal, porque tem alguém que está falando através, que Deus está falando através dela para revelar isso e aquilo outro. Isso, não acredito que você ainda esteja vivendo esse tipo de evangelho. Busca a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus para você. Leia. Você só tem que ler. Aquela Bíblia que você tem na sua casa, que está aberta lá no Salmo 91, ou então seja lá em que Salmo 23, 121, abra, leia, ora, fala com Deus direto. Mas como é que eu falo com Deus? Eu não sei. Quer saber? Do jeito que você fala com a sua mãe, do jeito que você fala com o seu pai, você não o respeita? Você não tem um pai que você respeita? A mesma coisa. Você não tem que ficar, aquela oração. Não, é uma conversa. Diga assim para Deus, por exemplo, Pai, a minha vida está uma bagunça. Eu sei que eu estou fazendo tudo errado. Se o Senhor não vier e me ajudar, eu não vou conseguir consertar tudo isso. Olha como é que eu estou. Eu não consigo fazer as coisas direito. Confessa a verdade para Ele. É uma conversa. Mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu quero transformar a minha vida. Eu quero sair dessa bagunça que eu estou vivendo. Mas se o Senhor não estiver comigo, como que eu vou fazer? É assim, é uma conversa. Peça ajuda a Ele. E aí você busca na palavra, Pai, me dá a resposta, me dá uma palavra para que eu possa me orientar, para que eu possa fazer o que te agrada, ter uma vida melhor. É dessa forma. Simples assim. É difícil falar com Deus? Não. É muito mais fácil falar com Deus do que você ir procurar falar com um deputado ou um prefeito aí na sua cidade, você não acha? Olha, para falar com Deus você não tem que marcar agenda com ninguém, tá? Para falar com Deus, você não precisa da secretária dele marcar uma hora com você. Mas se você for procurar falar com um deputado, um vereador, provavelmente até com um advogado, você vai ficar meia hora, vai ter que agendar para você poder ir lá. Mas com Deus não, você fala com ele aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver dirigindo o seu carro. Simples, fala com Deus. Busca nele, te aprofunda na palavra, no conhecimento dele. Quanto mais você lê a palavra dele, mais você conhece ele, mais você se aprofunda, mais você terá intimidade com ele. Ter conversa com Deus é ter conversa com um amigo. Todos os dias eu falo com Deus. Todos os dias. Aí você acha que eu sou especial? Não. Todo dia eu falo com Deus. Ele fala comigo, ele me responde. Você pode estar dizendo, ela se acha. Eu não me acho. Eu sou. Sabe o que eu sou? Quando você descobrir realmente também quem você é, eu sou filha dele. Eu sou a imagem e semelhança dele. E ele me criou para isso. Então, para me falar com ele, para me relacionar com ele. E é através, por conta disso, por eu saber esta verdade, que ele sempre quis ter uma intimidade comigo, é que eu falo com ele todo dia. Todos os dias. E não é uma vez. É todos os dias, o tempo todo. Você pode falar com teu pai. Você está na sua casa sozinho, cozinhando, está fazendo o quê? Está varrendo a casa, está dirigindo o seu carro? Conversa com ele. Você não tem com quem está conversando? Eu tenho solidão. Não, você não está só. Sabe por que você está só? Porque você não está olhando quem está com você, quem quer estar com você. Chama Deus para conversar com você. É assim que eu faço, sabe? Eu vou confessar para vocês uma coisa que é bem particular minha. E meu esposo que está assistindo aqui a live sabe disso. Quando ele diz para mim que vai sair de casa, viajar, fazer qualquer viagem ou qualquer coisa fora que vai sair da casa, você sabe que se eu fico triste? Não fico, não. Às vezes ele até se incomoda e diz assim, mas você já quer mesmo é que eu saia, né? Que eu saia. Sabe para quê? Pergunta para ele que ele vai dizer. Ele está aqui assistindo a live. Para mim ficar com Deus, para mim conversar com Deus, eu me sinto muito mais à vontade. Eu gosto de ficar só na minha casa para conversar com o papai.
e ele me ouvir e temos aquele momento de comunhão, porque é muito mais fácil você conversar com ele, não é verdade? Quando não tem ninguém do lado assistindo. Eu sei, você vai ao templo naquela hora lá, todo mundo fala com Deus e tal, tudo bem, mas o bom mesmo é que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6 como você deve orar. Entra a sua porta. Orar é ter aquela conversa íntima. E bate a porta e em silêncio. Nem precisa você ficar tagarelando muito. Fala, conversa com ele. Põe as tuas petições, os teus pedidos, os teus agradecimentos. Passar o dia todinho dentro de casa conversando com Deus, quando você não tem outra coisa para fazer, só o teu serviço doméstico, ou quando você está dirigindo. Aquela conversa que você pensa, eu não gosto da solidão, pois eu te garanto, tem momento que não é solidão, é solicitude. Solitude, desculpa. Solitude. É você estar acompanhado e não se sentir só porque não tem pessoas ao seu redor. Eu gosto desses momentos, gosto mesmo. Eu não tenho problema nenhum com solidão, porque eu sei que eu não estou só. E quando você tiver isso, você vai saber. Voltando aqui, eu não sei porque eu falei disso, mas Deus deve estar preocupado com alguém que está assistindo essa live se sentindo só. Não, você só está só porque você ainda não olhou quem está com você. E diz aqui no versículo 13, continuando, mais uma comparação. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Veja isso, como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma. Ou seja, o mensageiro fiel alivia a alma daquele que o enviou, quem lhe deu o encargo de dar a mensagem. Você manda alguém dar uma mensagem para você, uma pessoa, a outra pessoa. Você sabe que aquela pessoa é fiel para passar a mensagem verdadeira, não é verdade? Que você o entregou. Então, a sua alma refrigera, alivia. Assim como a neve faz isso, resfria, não é verdade? Na época da ceifa, assim como a neve resfria, na época da colheita, ceifar é colher. Nessa época, a neve, como diz aqui, refrigera. Assim como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Assim é, quando você envia alguém para dar uma mensagem, sabe que essa pessoa é fiel, vai entregar de verdade a mensagem, você fica aliviado. É dar uma tarefa a alguém que você confia, que é fiel. Assim Deus é. Eu acredito que Deus é este que envia. Sabe de quem está falando aqui? De Deus. Sendo Ele quem me enviou para passar essa mensagem para você, Ele fica feliz, aliviado, tranquilo, porque sabe que a mensagem que eu estou passando é aquela verdadeira que Ele me mandou passar. Nada de mim, pouco de mim e tudo dele. Que eu diminua, que não seja eu e seja ele. Então, como a neve, como o frescor da neve, refrigera a alma dos seus senhores. O meu Senhor está tranquilo. E quando alguém te der uma mensagem para você passar, seja fiel. Porque assim você alivia a alma, dá descanso à alma daquele que te enviou. 14, versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Gente, você já viveu esse momento? Eu já, várias vezes.
Às vezes você vê que se forma um temporal, né? Vai chover, você vê as nuvens baixas, você vê o tempo fechar, vento forte, um temporal. Você acredita, porque todas as circunstâncias, tudo que está mostrando o quadro é que vai cair um temporal. Verdade? Mas do nada vem um vento e leva tudo aquilo e nada acontece. Assim, olha o que diz assim, ó. Assim é o homem que se gaba, ou seja, aquele que se vangloria de coisas que nunca fez. Sabe que tem gente, né, que mente, que se vangloria, dizendo que fez e aconteceu, que nada, é que nem essa chuva que não vem, é como esse temporal que nunca chega, que é só conversa fiada. Já viu um gabola? Uma dessas pessoas que gosta de se vangloriar de feitos, de coisas grandiosas, que já fez e já deixou de fazer. Então, é igualzinho, é igual essa chuva aqui, que é muito, muito barulho, muita... e não, nada de chuva. É uma comparação, na verdade? A quem se gaba. No versículo 15 diz: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. É bem forte, mas é bem tranquilo isso aqui, não é verdade? Dá para saber. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Ou seja, pessoa tranquila, né? A longanimidade, você sabe que é um dos frutos do Espírito, né? Um dos frutos do Espírito é exatamente a longanimidade. Está em Gálatas 5, versículo 22. São 9 os frutos do Espírito. Mas um que está sendo citado aqui é o longânimo. O longânimo é uma pessoa pacífica, tranquila, mansa, quieta, aquela que não se exaspera, aquela que não sai logo. Ela é longânima, ela é paciente. Na verdade, é paciente. Então, esse paciente persuade com a sua paciência, ele convence. Persuadir é convencer. Persuasão tem um poder de persuadir o príncipe, né? Diz aqui que é o príncipe. E a língua branda esmaga ossos. A língua branda é aquela pessoa que tem brandura no falar. Esmaga ossos, ou seja, acalma, tranquiliza, deixa tudo tranquilo. É disso que está falando. Sobre a longanimidade. Sabe? Esse é um dos frutos bons do Espírito. Porque onde tem um longânimo, quando você lida com uma pessoa longânima, paciente, eu tenho um aqui em casa, meu esposo. Ele tem esse dom do Espírito. Dom não, fruto do Espírito. Gálatas 5. Quais são os frutos? São 9. Primeiro deles é o amor. Segundo, paz, alegria, ó. Amor, a paz e alegria. E depois longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem a ver longanimidade com mansidão e domínio próprio. Quem tem longanimidade é pacífico, é paciente, tem domínio próprio e mansidão. São 3 frutos que combinam um com o outro. Quem tem os 3, que maravilha, né? Mas é mais difícil você ter esses frutos aí hoje em dia, que você vê, são pessoas que não têm paciência, são impacientes, não têm de jeito nenhum fruto desse tipo, tá? Mas é bom tê-los. Diz a palavra, continuando no versículo 16: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. É verdade, tudo que é demais enjoa. O mel é gostoso. Vai comer o mel? Hoje mesmo eu tomei uma colherinha de mel, gente. Eu tenho 1 litro de mel que quando eu viajo assim, passo em algumas estradas, eu gosto de viajar, né? Já falei isso aqui. Viajo de carro, de avião, de carreta, de tudo que é tipo de transporte. Eu gosto. Gosto da estrada. Gosto mais de estrada do que de voar. Não que eu tenha medo de avião. Eu amo viajar e chegar rápido. Mas é porque tem viagem que é muito mais interessante você conhecer pessoas, né? Você conhece lugares. Então eu gosto de estrada. Eu gosto de andar por terra mesmo. Ainda que a viagem até seja um pouco mais longa. Mas aqui diz, né?
Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fastes e venhas a vomitá-lo. Então eu às vezes paro assim na estrada e compro mel, e eu tenho aqui. Mas se eu tomar mais do que uma colher, já vai ficar enjoativo. E talvez tem pessoas até que nem suportam uma segunda colher. Mel é bom, é doce, é maravilhoso, mas tudo com exagero, tudo com a quantidade exagerada, termina que pode até vomitar, né? Deus sempre gosta do equilíbrio. Eu tenho muita paciência, graças a Deus. Que bênção, Meire. A Meire está dizendo aqui que ela é uma pessoa paciente, longânima. Que maravilha. Isso é um fruto maravilhoso, Meire. Parabéns. Continue, porque o mundo está precisando muito mais de pessoas longânimas do que de umas impacientes que a gente tem aí, que a gente assiste todo o tempo, né? Se o mundo tivesse mais esse fruto do espírito, da longanimidade, da paciência, da mansidão e do domínio próprio, não haveria tantas confusões, tantas contendas, tantas brigas, tanto no trânsito como a gente vê, como em casa, como em qualquer lugar. Eu convivo com uma pessoa longânima e paciente. De verdade, é muito bom conviver com pessoas assim, principalmente quando eu sou assim, eu sou mais sanguínea e ele é fleumático. Sabe o que é isso, né? Então dá muito bem o equilíbrio. A Meire é muito paciente, isso é bom. É um dom, é um fruto maravilhoso do Espírito. Continue, Meire, porque o mundo precisa muito mais de pessoas assim como você. Tá certo? Continuando aqui no 16, no 17, ó. Não sejas frequente na casa do teu próximo. Olha, presta atenção nesse conselho. Vê se não é um conselho. Denilson. Seja bem-vindo, Denilson. Amigo do meu esposo. Conhecido no MMA como o Ninja. Temos um lutador de MMA. Não sei se eu já disse para vocês, o meu esposo está agora com 40 anos, já foi mais ativo no MMA, mas ele tem alguns troféus, né, que conquistou com esse esporte, que parece até não combinar muito aqui, né, com a gente condena. Mas a senhora tem um esposo que era lutador? Sim, mas ele nunca fez isso por maldade. E eu conheço o caráter dele, quem conhece ele sempre soube que ele é muito longânimo, paciente, bom amigo, não tem inimigos e nunca fez por maldade nenhum tipo de maldade enquanto esteve ativamente nesse esporte MMA. Em Belém do Pará, ele é conhecido em Quaraci, inclusive, bastante. Eu falei esse parênteses aqui porque tem um amigo dele que entrou aqui na live, que conhece ele, inclusive, e também faz parte do esporte. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Claro. Sabe aquela pessoa inconveniente que não tem hora e vai entrando na casa do outro? Hoje em dia até nem tanto mais, porque com o advento, graças a Deus, do celular, a gente sempre combina antes de ir. Mas antigamente tinha esse hábito, né? Sair tocando a campainha e chegando sem avisar. Que coisa chata. E todos os dias e toda hora. Ainda que você tenha um amigo, não faça isso. Porque por educação, às vezes a pessoa te suporta. E se você costuma fazer isso, mude, porque está aqui um conselho que você tem que gravar ele na sua mente. Olha, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Ainda que essa pessoa seja sua amiga, seu parente. Mas em algum momento você vai aborrecê-lo chegando toda hora, entende? Isso enfada. Isso chateia. Então, seja uma pessoa desejável. Porque quanto menos você busca estar, mais desejado, deixa a pessoa sentir saudade de você. Sabe? Até nos relacionamentos. Não seja tão... Entende isso? Porque a pessoa se enfada. Seja conveniente e não inconveniente. Mas diz, não sejas frequente do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Aí diz aqui, massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Gente, já falamos aqui sobre o falso testemunho. Levantar falso testemunho é acusar alguém de algo que não
cometeu. Então, o que é massa? Massa, não sei se você já viu em alguns filmes, diz aqui que massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, algo que fere, que machuca. Oi, Cibele, minha querida. Oh, meu amor. Que prazer tê-la aqui ao vivo nesta live, assistindo e buscando assistir uma palavra boa, pura e santa para sua vida hoje. Que maravilha. É um prazer. Seja bem-vinda, Cibelezinha, querida lá de Belém do Pará. Tem um povo maravilhoso de Belém do Pará que eu estive aí, passei 4 meses. Mas eu já morei 40 anos. Agora estou aqui em Balneário Camboriú, nesse friozinho gostoso. Estive no calor de Belém, vocês viram eu fazendo as lives, né? E reclamando de barulho. Não reclamando, falando para você que lá o povo é bem festeiro e gosta de uma musiquinha e às vezes você não consegue muito ficar tranquilo não, porque ó, é muito forte, muito forte. E então, entrando aqui novamente, voltando aqui para o assunto, nós estamos falando, não sejas frequente, nós estamos falando agora sobre a massa, né? Versículo 18 do capítulo 25. Gente, atualizando, eu estou lendo o capítulo 25 de Provérbios, pura sabedoria divina, para te ajudar. Deus está me colocando aqui para te ajudar, para te dar conselhos, para edificar a tua vida, para te dar mais inteligência, conhecimento e sabedoria para lidar com situações. Agora veja, agora mesmo o versículo 17 disse para você não chegar toda hora na casa do teu próximo, para você não enfadá-lo. Vê se não é um bom conselho. A sua mãe mesmo no passado já dizia isso, não era? A minha mãe não gostava que a gente entrasse na casa de vizinho exatamente por isso, para não incomodar e para não enfadar a pessoa. Às vezes a sua presença não é tão desejada assim a toda hora, né? Mas diz aqui no 18, versículo 18, olha, massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Está falando do homem, mas estão falando aqui do ser humano. O homem aqui representa todo o ser humano. Se você é alguém que gosta de não raciocinar e levantar falso testemunho, ou seja, falar coisas que não são verdadeiras a respeito do teu próximo, olha o que diz, você é como uma massa, uma espada aguda e mais uma outra flecha aguda e uma espada, ou seja, isso são armas que cortam, que ferem, que machucam. Massa, eu não sei se você já assistiu filmes, daqueles filmes antigos, sabe uma bola pontuda, cheia de pontas, uma bola com pontas assim e um cabo? Aquilo assim, de ferro, aquilo é uma massa, aquilo era feito para guerrear e para machucar o adversário. Então, a pessoa que levanta falso testemunho é como uma ferramenta dessa, é como uma arma dessa que machuca, que fere. Você entende? Que prejudica. Levantar falso testemunho de alguém. O nome já está dizendo, é falso, não é verdadeiro. Então, não faça isso, porque é considerado você como essa ferramenta que machuca pessoas. Não use a sua boca como uma ferramenta, como uma espada para ferir os outros. A sua boca tem que ser para edificar, palavras que alegram o coração, palavras que deixam as pessoas felizes. Não que você deva mentir. Se você não tem nada a dizer, também não saia por aí enchendo pessoas de elogios falsos para poder edificar a vida da pessoa de uma maneira errônea até. Seja sincero, verdadeiro, dê uma palavra de Deus, leia um versículo da Bíblia, saia de casa pronto e preparado para dar boas palavras quando você encontrar alguém que esteja triste, que está precisando de um ânimo, você chegar na hora certa. Viu que nós falamos aqui? Que a palavra colocada no momento certo é valioso, é como ouro, é como prata? É como uma maçã de ouro numa bandeja de prata? Então, a palavra tem que ser exatamente para essa hora. Saia preparado com um versículo da Bíblia. Leia um versículo e diz, Senhor, a quem eu posso hoje transmitir? Envia alguém hoje para me dar essa palavra. Deus vai te direcionar para alguém que vai estar ansioso, ou seja, necessitado dessa palavra que você tem a dizer. Mas não seja aquele que levanta falso testemunho do teu próximo.
No 19 diz, como dente quebrado. Gente, eu achei muita graça. Se você quer saber, quando eu li esse versículo aqui, olha, como dente quebrado e pé sem firmeza. Presta atenção nessa comparação. Que comparação engraçada, olha. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. Meu Deus, pensa que coisa mais incrível e sábia. Um dente quebrado. Você confia num dente quebrado? Um dente quebrado, olha só, como um dente quebrado. E um pé sem firmeza, ou seja, quando você torce o teu tornozelo, você já prestou atenção? Você não tem firmeza no pisar. Então, um dente quebrado também, você mastiga com esse dente, você não vai conseguir chegar ao objetivo que é triturar o alimento. É a mesma coisa isso aí, olha essa comparação. É a mesma coisa que você confiar no desleal no tempo da angústia. Você está angustiado e vai confiar em alguém que é desleal a você? É como confiar num dente quebrado e num pé que está machucado. Não vai apoiar o seu corpo, o pé machucado, o dente não vai triturar o alimento que você quer mastigar e engolir, e o desleal não vai te ajudar na época da angústia, porque ele é desleal. Que comparação! Então, você não vê sabedoria nisso? Então, não confia num dente quebrado, assim como não confia num pé machucado, que olha aqui, o pé, ele diz aqui que o pé está sem firmeza. Por que está sem firmeza? A mesma coisa é você querer confiar numa pessoa desleal na época da sua angústia. Não confia, porque não vai sustentar, não vai te ajudar. Entende isso? Olha essa comparação. Você não acha inteligente? Você não acha sabedoria nessa palavra? Não é um conselho? É um conselho para você saber que você não pode confiar num desleal, assim como você não confia num dente que está quebrado e num pé que está machucado e não te dá firmeza. Entende? Tem que ter sabedoria. Não confia nessas três coisas, porque elas são parecidas e são iguais. Entendeu? Diz também aqui no 19, no 20, como quem se despe num dia de frio, meu Deus, como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Gente, olha isso. Alguém está aflito, sofrendo, e você vem entoar canções junto a esta pessoa, o coração dela, é como o quê? É como quem se despe num dia de frio e como um vinagre sobre ferida. O que acontece vinagre sobre ferida? Você sabe o que acontece? Eu não sei, eu nunca coloquei vinagre sobre uma ferida, mas eu acredito que o vinagre sobre uma ferida vai doer, não vai? Mas vai desinfetar. O vinagre não tem esse poder de fazer uma asepsia? Ainda que machuca, na verdade, ainda que dói, mas ele vai fazer uma certa, um efeito de cicatrização, de limpeza, não é assim? Então está dizendo aqui, ó, como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Então, aprenda mais essa, que cantar canções para um coração aflito é como se despir num dia de frio e como vinagre sobre ferida. Vai doer, vai machucar, mas vai fazer uma asepsia. Agora também depende da canção, né? Se é um louvor a Deus, o coração aflito vai terminar sendo tranquilizado, vai terminar sendo amaciado, ficar tranquilo. Se é um louvor, uma palavra de Deus, um hino, né? Mas imagina, você já esteve assim naquele momento de sofrimento. Eu vou falar, dor de cotovelo. Você conhece disso, não conhece? É mais uma comparação, isso aqui é mais uma figura de linguagem. Uma dor de cotovelo nós costumamos chamar para quando está sofrendo por amor.
E aí você vai e sai na casa de alguém e lá começa aquela música que só vai fazer você ficar mais sofrendo. É isso aí. Você conhece disso, não conhece? Então é essa comparação aqui. Se você está aflito, sofrendo, ainda põe uma música que vai te levar para baixo, você vai ficar pior, não é verdade? Agora não, quando é um louvor, uma palavra que, uma música que te edifica, que leva para cima, você vai sair bem melhor. Depende de qual é a canção que você vai ouvir no momento da sua aflição. Quando você estiver aflito, sofrendo, não busca aquelas músicas que vai te levar mais para baixo. Mas o que as pessoas fazem, não sei se você já prestou atenção às músicas que colocam nos bares da vida, naqueles lugares onde as pessoas dizem que vão se alegrar. Mas o que acontece quando chega lá? A pessoa sai de casa sofrendo por um relacionamento que está dando errado, ao invés de buscar um louvor, uma casa de oração, alguém que deu uma... Não, diz, eu vou sair e vou beber para esquecer. Mas quando chega lá, quais são as músicas que pede para colocar? Às vezes nem pede, o bar já sabe, né? Para vender mais aquela bebida, o que eles fazem? Colocam aquelas músicas para deixar o teu coração cada vez mais sofrido. E isso é o que você vai ter aqui. É como vinagre na sua ferida. Vai ficar mais doendo, né não? Então, busca outro tipo de música para ouvir nesse momento. Diz no 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Nossa, isso aqui é novamente aquela palavra do teu inimigo, que você não pode se vingar e tem que amá-lo. Aquele que te faz mal, o que você tem que fazer? Está em Romanos 12, 20. Esse versículo está em Romanos. Paulo, aos romanos, escreve o que nós devemos fazer com aquele que é nosso inimigo e sente fome e sente sede. É bom fazer? Gente, convenhamos. Ninguém quer, né? Não é bom se fazer, né? Mas é o que se manda fazer, é o que está escrito na palavra de Deus. Obedecer, sabe que é melhor. Obedecer é melhor do que não obedecer e sofrer as consequências. Então a palavra de Deus diz que nós temos é que dar comida, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra aquela vontade que você tem de... Mas o que você faz? Perdoa, serve. Que é isso que a palavra de Deus nos ensina desde os tempos de Salomão. Desde lá, você vê que a palavra de Deus, só para você ter uma ideia, a palavra de Deus ela não é desconectada. Toda palavra que você ouve aqui, você termina vendo que tem lá no Novo Testamento. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, mas você vê que essa palavra, olha, se o que te aborrece tiver fome, o teu inimigo, né? Dá-lhe pão para comer e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Vai lá em Romanos 12, 20, está lá essa mesma sabedoria milenar. Desde os primórdios, antes de Salomão, na época ainda, 1000 anos antes, quase 1000 anos antes de Cristo, essa palavra já era dita. E aqui em Romanos nós vamos ver a mesmíssima coisa. Olha, Romanos 12, 20, gente, saiu bem em cima aqui quando eu abri a palavra. É porque Deus quer mesmo que você ouça novamente essa palavra, porque eu já passei ela aqui quando li outros versículos aqui de Provérbios. Diz assim mesmo, olha, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não já li isso daqui? Já. Então, é o que se tem para fazer. É o que se deve fazer, tá? Fazer o que tem que ser feito. Fazer aquilo que Deus manda. Isso é obedecer. É difícil? É. Nunca foi fácil seguir os mandamentos do Senhor. Nunca foi fácil. Mas é possível. Quem diz para você que hoje você vai ter uma vida fácil porque você está na presença do Senhor, porque... Não vai não. Esse caminho aí não foi o que o Senhor pregou para nós. A porta larga, o evangelho fácil, a palavra fácil de viver.
Não é esse o evangelho que está aqui escrito. Estão dizendo isso para você, não é verdade? Mas sabe por quê? Porque muita gente quer ter like, sabe? Quer ficar famoso. Sabe esse evangelho que está aí, que nós estamos vendo os escândalos, né? Você vai aqueles escândalos daquelas pregadoras do momento, novinhas, que estão fazendo muito sucesso e uba-uba e profetizando e fazendo um evangelho de muita euforia. Eu te digo, porque Deus manda eu te dizer que amanhã vai acontecer isso na tua vida, que você vai ficar rico, que isso e aquilo. Esse é o evangelho que está chamando um público que está sendo, sabe o que? Hipnotizado por promessas falsas de um evangelho açúcar com água, mas que não transforma a vida de ninguém, porque estão dizendo o que o povo quer ouvir. Ouvir repreensão ninguém quer. Ouvir exortação ninguém quer. Sabe onde é que está chovendo de gente? É onde tem esse evangelho dizendo, olha, tudo bem, tá tudo certo que você está fazendo aí, não tem nada demais não. É isso que você quer ouvir, não é? Quer ter o ego massageado? Procura esse evangelho. Agora, sabe onde que vai dar essa porta larga, esse evangelho farto de promessas falsas? Vai dar lá, naquele lugar de muito sofrimento e ranger de dente. Olha, os dias estão remidos. Você já prestou atenção no que está acontecendo? Já vai vir, já está chegando o tempo de você prestar conta com aquele que te enviou aqui e que te salvou. Entende? Que te dá oportunidades de ainda há tempo para você mudar essa postura diante da palavra de Deus. Quer um evangelho? Não quer ser exortado? Não quer confrontar as suas atitudes em você mesmo? Então, fazer o quê? Você tem duas escolhas, a vida e a morte. Sempre há uma escolha. Sempre há. A hora de escolher. Sempre haverá. Foi, é e será a hora de você tomar posição de que tipo de evangelho você está ouvindo e que tipo de pregação, que tipo de palavra é o que satisfaz o seu ego. Tem muita gente aí sendo enganada. Mas, infelizmente, o que se pode fazer, o que se tem é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre é aquilo que a pessoa quer ouvir. E diz aqui no Evangelho, porque assim, na palavra de sabedoria do livro de Salomão, diz assim, 22, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Você terá recompensa se você fizer isso ao seu inimigo. Você será recompensado. Deus nunca deixará de dar aquilo, retribuir aquilo que você faz para Ele. E para você também. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas e isso é bênção. Diz aqui no versículo 23... O vento norte traz chuva e a língua fingida o rosto irado. A língua fingida. Já falamos disso aqui. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Bom, a mulher contenciosa, a mulher briguenta, a mulher que está sempre de mau humor, gritando, berrando, é melhor morar, olha só o que a palavra diz, num canto do eirado, ou seja, na beirada da casa, na beira, do lado de fora ali naquela biqueira, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Sinto muito, mas é a palavra que está dizendo. Se você é essa mulher contenciosa, contenda o tempo todo, não é bom conviver com você. Que tal você adquirir os frutos do Espírito, orar para Deus e dizer, Senhor, muda. Eu sou essa mulher, mas não gosto de ser. Eu não quero ser. Eu estou cansada de ser assim. Eu quero ser transformada. Busque essa ajuda e Deus te dá. É assim que a gente conversa com Deus, tá vendo? Se você tem esse problema de ser aquela mulher rixosa que ninguém aguenta, não suporta conviver, peça para Deus mudar você. Conversa com Ele. Senhor, reconheça. Primeiro você tem que reconhecer que você é assim. Se arrepende, pede perdão e diz, mas eu quero ajuda, Senhor, porque sozinho eu não vou conseguir. E não vai mesmo. Porque tem coisa em nós que nem com muita oração, não adianta outro orar por você para você mudar. Para com isso. Pede oração para um monte de gente para
para transformar você, mas é você que tem que se transformar. É você que tem que pedir para Deus e querer de verdade e mudar. Olha, tem coisa que a gente tem que fazer. Não vai cair do céu um milagre, não. É você que tem que mudar suas atitudes. Entende isso? Não vai, Deus não vai ficar assim, ó, manipulando você, não. Não, você tem que não querer mais ser assim. Pede ajuda, Senhor, me ajuda. Mas eu tenho que mudar essa minha maneira de ser. Eu sou briguenta, contenciosa, gosto de confusão, sou barraqueira. Sabe? Barraqueira? Aquela pessoa que gosta de um barraco, tudo fala alto, grita e sai fazendo escândalo. Não pode se dizer nada que já arruma uma contenda? Então, procura ver se isso muda ou não. Com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, você vai mudar. Não é da noite para o dia, gente. É um processo. Tudo é um processo. Tem um tempo. No versículo 25, como a água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que recebe ao perverso. Olha isso, gente. O justo que recebe o perverso, ou seja, que se acompanha com o perverso, que aceita o perverso, que justifica o perverso, mesmo ele sendo um justo, é como uma água turvada. Ou seja, não está mais limpa, está baldeado. Não está na essência da pessoa, não está mais pura. Entende isso? Assim é a pessoa que, sendo justo, recebe um perverso e começa a se acompanhar com ela e aceita aquela perversidade, não exorta, entende? Não repreende, não ajuda, faz é receber. Recebe e aceita. Então você sabe o que? Está se aliando. E isso, para Deus, é como se você estivesse como uma água baldeada, sabe? Tá suja. Quando alguém pega e fica, sabe, você já pisou assim dentro de igarapé que quando você pisa a água que estava clarinha e transparente fica baldeada? É essa a comparação. Você que conhece igarapé, você que conhece rio, eu não sei que tipo, lagoa, eu conheço igarapé, no Pará tem muito. E às vezes você chega na beira do igarapé, você consegue ver os peixinhos ali, ó, mas é só você botar o pé, aquela água toda já fica suja, turvada. É assim você, quando recebe e aceita um perverso em sua companhia e não o repreende e não ensina e aceita. Assim diz o Senhor na palavra dele, como fonte que foi turvada e manancial corrupto. É forte. Assim é o justo que cede. Cede. Cede ao perverso. Você cedeu, né? O perverso te convenceu. Você conseguiu ser convencido. Você cedeu às atitudes do perverso. Ao invés de você repreendê-lo e ensiná-lo, você cedeu a ele. Justo turvado. Manancial corrupto. Corrompido. Não está mais perfeito. Não tem mais pureza. Está turvado. É assim você quando cede para o perverso. Sabe? O perverso é o ímpio, aquele que não tem piedade. Esse é o perverso. Então, esse ímpio perverso, você não deve ceder a ele. Ele é que tem, você que tem que influenciá-lo e não ele a você. Viu, cristão? Está se falando aqui de justo, de pessoas justificadas. Então, aqui é justo no sentido de justiça. Mas vamos falar do cristão que cede, às vezes, por interesse, seja ele qual for, por amizade, por interesse financeiro, por uma barganha, você cede ao perverso. Sabe aquela pessoa que termina dizendo, não tem nada a ver. Sabe uma palavra muito perigosa? Não tem nada a ver. Essa palavra, quando entra na sua boca e na sua vida, não tem nada a ver? Cuidado. Esse não tem nada a ver vai levar você para um lugar que você não ia gostar de ir. Não começa com esse não tem nada a ver, porque vai
Cada dia mais não tem nada a ver. Ah, isso também não tem nada a ver. Já que eu fiz isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver. Isso é ceder. E isso não é bom para o justo. No 28 diz, como cidade... Não, no 27. Como comer muito mel não é bom. Assim é procurar a própria honra, não é honra. É verdade. Quem procura a própria honra, não é honra. É como comer muito mel. Fica enjoado. Então, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, quem não tem domínio próprio é como uma cidade derribada. Qualquer um entra, qualquer um aí, vai aquela confusão, não é verdade? Não tem limites. A pessoa que não tem domínio próprio é a pessoa que não limita as suas emoções. É como uma cidade derribada. Ou seja, qualquer momento pode... Por quê? Não tem domínio sobre suas emoções. Aquela pessoa que explode, não tem um limite, um muro ali para limitar as suas emoções. É disso que está falando. É como uma cidade derribada, com muros derribados. Como cidade derribada que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Encerramos o capítulo 25. Já são 10 horas. E nós falamos bastante hoje no versículo, no capítulo, para nós encerrarmos. E eu desejo que você tenha entendido bastante, que essa live ficou longa, mas nós vamos para o capítulo 26 e nós vamos dividi-lo para não ficar tão longa assim. Mas eu não poderia parar porque hoje é quinta-feira e a nossa próxima live será na terça-feira da semana que vem. E nós teremos um novo encontro, e aí nós vamos abordar o capítulo 26 de Provérbios. Não vamos terminar esse estudo até que a gente leia e entenda todos os versículos dos 31 capítulos de Provérbios. Tem muita sabedoria. Olha, eu depois que comecei a fazer esse estudo, me sinto muito mais sábia. Estou me sentindo com muito mais conhecimento, porque eu percebo que esse livro é base para toda a nossa existência. Se nós quisermos nos basear no livro de Provérbios como conhecimento e sabedoria de como se portar, de conduta, de caráter, pessoas de caráter, pessoas com conduta ilibada, pessoas que querem se comportar de maneira que agrada não só ao próximo, mas que agrada ao próximo e a Deus, leia Provérbios. Leia este livro, estude-o, aprofunde o seu estudo, busque conhecer essa sabedoria aqui, porque você sabe que ela foi dada por Deus a Salomão. Um homem que teve experiências divinas com Deus, teve um encontro assim com ele, porque diz que Deus esteve com ele e ofereceu o que ele quisesse. E ele fez uma excelente escolha. Ele já tinha sabedoria, Já tinha aprendido com o seu pai, que foi Davi, o rei Davi. Então, até para nós escolhermos, nós temos que ter sabedoria. E este livro é exatamente para isso. Te dá estrutura para tu saber escolher na hora que precisar, fazer a escolha certa. Escolher o quê? Tudo. Tudo que você... Porque aqui você já viu que esse livro fala de tudo, sobre todos os assuntos. Qualquer coisa que você tenha que se posicionar, você ter sabedoria, você ser uma pessoa sábia, alguém que as pessoas gostam de ouvir. Ouvir um tolo, ninguém passa mais do que 1 minuto. Mas se você consegue ser uma pessoa que tem conhecimento, busca conhecimento, se aprofunda nele, tem pelo menos um conhecimento específico sobre a palavra de Deus, então você é alguém que os outros, as pessoas vão gostar de ouvir. Porque o que sai da sua boca, como um homem sábio, como uma mulher sábio, a palavra de Deus disse aqui em Provérbios, no versículo 12, que é como um pendente na orelha, não é verdade? Da pessoa que está atenta. Então, faça isso. Se aprofunda no estudo da Bíblia, conheça mais de Deus, se aprofunda na palavra dele, busca ele. E eu te digo, você vai se sentir muito melhor.
E você vai poder dar aqui testemunhos e dizer para a pessoa, gente, depois que eu conheci a palavra, me aprofundei nela ao estudar. A palavra de Deus não é só para ser lida, não é só ler. Estude-a profundamente. Você lê, às vezes nem entende, mas se você buscar, se aprofundar, conhecer, estudar ela com mais paciência, ter um momento no seu dia para você estudar a palavra, sua vida vai melhorar, sua vida vai mudar, sua vida vai transformar. É disso que eu estou falando. Olha, eu sei que você pode não estar, Mari, vou falar por mim, tá? Eu não estou ainda onde eu quero estar, mas eu não estou mais lá de onde eu saí. Eu já estou bem lá mais na frente. Então é assim que você tem que pensar. Não estou mais onde eu estava, mas ainda não cheguei aonde eu quero ir. Eu vou chegar mais. Eu vou conhecer mais. Eu quero mais. E mais de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã. Que você tenha um descanso maravilhoso. Venha um fim de semana amanhã. Amanhã é sextou. Cuidado com esse sextou, porque essa palavra já é usada mais para dizer sextou, posso tudo. Não, não. Procure estudar a Bíblia nesse final de semana, se chegar mais a Deus. E na segunda-feira você vai estar bem. Que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Gente, eu estava aqui encerrando o vídeo. Foi bem longo hoje. Que Deus abençoe.